A paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao convite das coordenadoras do grupo Chamados em Amor, as evangelistas Nicinha e Thelma, pela oportunidade de estarmos realizando esse devocional e dialogando a respeito da Escritura Sagrada. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos que fazem parte desse grupo. Até então 63 pessoas e são 63 líderes que estão à frente da obra do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma missão e uma função importante: instruir e ensinar os irmãos a palavra do Senhor. Mas também nós temos uma necessidade específica de recebermos a palavra de Deus. E aproveitamos para parabenizarmos a cada um que tem ministrado a palavra do Senhor e nos dado o ensinamento e a instrução necessária para nós progredirmos na presença do Senhor Jesus. E para hoje nós estaremos meditando em Josué capítulo 3, versículo 5, que nos diz: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quando lemos a Bíblia Sagrada, perceberemos que ela é composta de 14 períodos. No contexto cronológico, poderíamos dividir a Bíblia Sagrada em 3 grandes épocas. A primeira época chamaria a época pré-abraâmica, que corresponde ao período anterior a Abraão. E nesse período, nesta época, nós teremos 2 períodos: o período antediluviano e o período do dilúvio até Abraão. A segunda época seria a época de Israel. E nesta época, nós teríamos aí 9 períodos. Esses períodos passam a serem distribuídos em período dos patriarcas, período de Israel no Egito, período de Israel no deserto, período da conquista de Canaã, período dos juízes, período da monarquia, período do reino dividido, período do cativeiro e restauração e o período interbíblico. E a terceira época é a época do cristianismo, que vem para nós em instruções cronológicas, por meio de ensinamentos em 3 grandes períodos: a vida terrena do Senhor Jesus, a igreja primitiva e a igreja gentílica. Porém, o texto que nós lemos em Josué corresponde-se ao período da conquista de Canaã, um período que está correlacionado historicamente com a época de Israel. Não esqueçamos que Israel é uma nação escolhida por Deus dentre 70 nações. Deus escolheu a Israel. E quando lemos a Bíblia, perceberemos: Adão, filho por formação; Israel, filho por eleição; os anjos, filhos por criação. E nós, a Igreja do Senhor Jesus, somos filhos por adoção. Voltando ao período da conquista de Canaã, notaremos que a conquista ela necessitou de 6 anos. Em 6 anos, Deus permitiu que Josué conquistasse grande parte daquela região. Pois quando nós lemos o capítulo 13, versículo 1, perceberemos que Josué ele já era idoso, tinha chegado à idade, a força não era mais a mesma e muita terra ficou para conquistar. E quando nós classificamos o contexto e os campos de conquista, aplicando a nós nesses dias, perceberemos que precisamos de conquistas espirituais, conquistas físicas e conquista financeira. Falando sobre a conquista espiritual, perceberemos que a vida espiritual deve ter os cuidados básicos, assim como temos os cuidados no campo físico da nossa vida. Para obtermos conquistas na vida espiritual é necessário que tenhamos como alvo a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 12. No que se trata a conquista física, perceberemos que corresponde à conquista
que relaciona ao nosso corpo, as necessidades físicas, fisiológicas do nosso corpo. E aí notaremos que dentre tantas buscas para as conquistas da felicidade está o buscar suprir as necessidades físicas. Jesus, na oração modelo, a oração do Pai Nosso, ele nos ensina, quando ele chegou a dizer pão nosso de cada dia, a incluirmos em nossas orações o pedido específico para que haja suprimento das nossas necessidades físicas. Temos também necessidades financeiras e precisamos conquistar financeiramente. E na palavra do Senhor, o cristão que não se corrompe é guiado pelo ensino da palavra. E esse que não corrompe e é guiado pelo ensino da palavra prosperará em tudo, conforme os Salmos de número 1, verso 3. As conquistas no campo financeiro é a busca da satisfação profissional e, além de tudo, a satisfação salarial, no que corresponde ao suprir as nossas necessidades. Perceberemos que atitudes necessárias para que nós venhamos conquistarmos. E aprendendo com Josué, a primeira atitude é ter um mediador, ou seja, Cristo, ele é o nosso mediador, ele é o nosso sumo mediador, ele é o sumo sacerdote. Mas perceberemos que na terra Deus tem levantado homens, Deus tem levantado mulheres para serem o nosso exemplo. E essas pessoas, elas são usadas por Deus para nos guiar, nos conduzir na instrução e ensinamento da palavra do Senhor. Josué, ele olhava para Moisés e via Moisés como seu grande mediador, o grande mentor que fez Josué ter grandes conquistas. Então nós precisamos termos mentores, pessoas que acabam a nos influenciar, que nos conduz a ter um crescimento espiritual. Notaremos então que Josué, ele passa a ser para nós um exemplo de observador e ver onde que nós poderemos tirarmos proveitos fundamentais para o nosso crescimento. Mas no texto que nós lemos, aprendemos com Josué que para conquistarmos, além de termos um mediador, termos um mentor, nós precisamos santificar a nossa vida. E quando falamos de santificação, é claro que percebemos separarmos de tudo aquilo que passa a ser um empecilho a nós chegarmos mais próximos de Deus. Então, santificação é mais do que necessário. E em terceiro, ser guiado pela palavra de Deus, ser guiado pelo ensinamento bíblico nos dará a possibilidade de grandes conquistas. E assim fazendo, nós iremos obtermos os resultados que nós necessitamos. O nosso grupo, ele trata de família pastoral. Temos necessidade de conquistarmos, tanto na nossa vida espiritual, nossa vida física e a nossa vida material, isto é, financeira, mas também a nossa vida emocional. E conforme nós explanamos aqui, percebemos que ter um mediador ou um mentor, termos uma vida santificada e sermos guiados pela palavra, nós poderemos descrevermos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Esse não é um tempo para nós prostrarmos e darmos por vencidos, mas esse é o tempo de nós prostrarmos diante do Senhor, curvarmos os nossos joelhos diante dele, inclinarmos as nossas cabeças, clamarmos, porque o tempo de cantar está chegando em nossas vidas. E como ministro do Senhor Jesus Cristo, ministro sobre as vossas vidas todas as sortes de bênçãos do Senhor, prosperidade espiritual, provimentos físicos em nossos celeiros, que as nossas vidas, em todo o contexto, sejam abençoadas pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e continuemos firmes fazendo a obra do Senhor Jesus. Amém.